Audiolivro de estudo, Ciclo celular e divisão celular, bloco 1. O ciclo celular, fundamentos e fases. O que define o ciclo celular e qual é sua importância fundamental para os organismos? Resposta. O ciclo celular é a sequência de eventos pelos quais uma célula passa desde a sua formação até a sua própria divisão em duas células filhas. Sua importância reside na renovação celular, crescimento e reprodução assexuada de organismos. Este conceito é a base da primeira questão do documento Citologia, Atividade, Ciclo Celular. Quais são as duas principais fases do ciclo celular? Resposta. O ciclo celular é dividido principalmente em duas fases: a interfase, período de crescimento e preparação, e a fase M de mitose ou meiose, período de divisão celular. Descreva as três subfases que compõem a interfase. Resposta. A interfase, composta pela subfase G1, primeiro período de crescimento e atividade metabólica intensa. S. Síntese de DNA, onde ocorre a replicação cromossômica. E G2. Segundo período de crescimento e preparação para a divisão. Qual evento crítico ocorre durante a fase S da interfase e por que ele é essencial? Resposta. Na fase S ocorre a síntese ou replicação do DNA. É essencial porque garante que cada célula filha receba uma cópia completa e idêntica do material genético, mantendo a integridade cromossômica. Qual a função principal das fases G1 e G2 no ciclo celular? Resposta. G1 foca no crescimento celular, produção de organelas e preparação para a replicação do DNA. G2 foca no crescimento adicional, síntese de proteínas e organização dos componentes necessários para a divisão celular, fase M. O que é o ponto de checagem G0 e quando uma célula entra nessa fase? Resposta. G0 é um estado de quiescência, onde a célula não está ativamente se dividindo nem se preparando para a divisão. Células entram em G0 quando não há necessidade de divisão ou quando estão diferenciadas e permanentemente fora do ciclo, como neuronídeos e células musculares. Bloco 2. Mitose, divisão para crescimento e reparo. Defina a mitose e qual o seu principal resultado biológico. Resposta. Mitose é um processo de divisão celular em que uma célula-mãe diploide, 2N, se divide para formar duas células-filhas geneticamente idênticas à célula-mãe. Seu resultado principal é o crescimento, reparo de tecidos e reprodução assexuada. Este processo é explicitamente questionado na primeira questão do documento Citologia, Atividade, Ciclo Celular. Quais são as quatro principais fases da mitose? Resposta. As quatro fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Descreve os eventos cruciais que ocorrem durante a prófase da mitose. Resposta. Na prófase, a cromatina se condensa em cromossomos visíveis, o envoltório nuclear começa a se desintegrar e o fuso mitótico, formado por microtúbulos, começa a se formar a partir dos centrosomos. Qual a característica mais marcante da metáfase mitótica? Resposta. A característica mais marcante é o alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula, formando a placa metafásica, garantindo que as cromátides irmãs sejam distribuídas igualmente. O que ocorre com os cromossomos durante a anáfase da mitose? Resposta. Na anáfase, as cromátides irmãs de cada cromossomo se separam no centrômero e são puxadas para polos opostos da célula pelo encurtamento dos microtúbulos do fuso. Explique os eventos da telófase e o que significa a citocinese em relação à mitose. Resposta.
Na telófase, os cromossomos descondensam nos polos. O envoltório nuclear se reconstitui ao redor de cada conjunto cromossômico e o fuso mitótico desaparece. A citocinese é a divisão do citoplasma, que geralmente segue a telófase, resultando na formação de duas células filhas distintas. Qual é o número de cromossomos e o conteúdo de DNA? Expressem-se nas células filhas após a mitose, comparado à célula-mãe original. Resposta: as duas células filhas são diploides, 2N, e possuem a mesma quantidade de DNA, 2C, que a célula-mãe original antes da replicação, ou seja, são geneticamente idênticas. Bloco 3. Meiose, divisão para reprodução sexual e diversidade, inferido da Q2. Defina a meiose. Qual sua principal função biológica? Resposta: meiose é um processo de divisão celular em que uma célula-mãe diploide, 2N, produz 4 células filhas haploides, N, geneticamente diferentes entre si da célula-mãe. Sua principal função é a formação de gametas para a reprodução sexual e a manutenção do número de cromossomos de uma espécie ao longo das gerações. Quais são as duas etapas principais que compõem a meiose? Resposta: a meiose é dividida em duas etapas consecutivas, meiose I, divisão reducional, e meiose segundo, divisão equacional. O que é o crossing over e em qual fase da meiose ocorre? E qual sua importância? Resposta: o crossing over, ou permutação, é a troca de segmentos entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Ocorre na prófase da meiose e é crucial para a recombinação genética e o aumento da variabilidade entre os gametas. Qual é o evento característico da metáfase e da meiose que a difere da metáfase e da mitose? Resposta: na metáfase da meiose, os pares de cromossomos homólogos tétrades se alinham na placa equatorial da célula, diferentemente da metáfase mitótica, onde cromossomos individuais se alinham. O que acontece durante a anáfase da meiose em relação à separação cromossômica? Resposta: na anáfase I, os cromossomos homólogos, ainda cada um com suas duas cromátides irmãs, se separam e migram para polos opostos da célula, reduzindo o número de cromossomos à metade em cada polo. Como a anáfase segunda da meiose se assemelha e difere da anáfase da mitose? Resposta: a anáfase segunda da meiose se assemelha à anáfase da mitose porque em ambas as cromátides irmãs se separam e migram para os polos. No entanto, na anáfase segunda, as células são haploides com cromossomos duplicados, enquanto na anáfase mitótica, as células são diploides. Qual o resultado final da meiose em termos de número de células, quantidade de DNA e diversidade genética, comparado à célula-mãe original? Resposta: a meiose resulta em 4 células filhas haploides N, cada uma com metade da quantidade de DNA, 1C, da célula-mãe original antes da replicação. Além disso, devido ao crossing over e à segregação independente, as células filhas são geneticamente distintas entre si da célula-mãe, contribuindo para a variabilidade genética.